Eu sou a Shakti Shala e eu tô aqui hoje para tirar mais uma cartinha para a gente poder pensar sobre o sagrado feminino. Vamos ver o que vai sair hoje pra gente? Bonitinho. A carta de hoje é a sacerdotisa. A gente vai começar com a leitura do poema que tem aqui no livro, para a gente poder refletir um pouquinho sobre o assunto. Eu sou em você a sacerdotisa, o dia assim como a noite. Você celebra o culto de amor à deusa no templo. Todo o seu amor é para ela. Você se ocupa das orações e recita todos os mantras de cura. E cada vibração colore os nossos passos. Desde o início dos tempos, você abençoa ao som da deusa. Você canta os louvores da Mãe Terra e do Pai Celeste. Você tem o apoio da Lua e de todas as mulheres de sua comunidade. Você conhece, tal como mantra, todos os sons que celebram a vida, a energia divina e a luz. Se a sacerdotisa vem a você, é tempo de usar branco, de preparar o altar e convidar as mulheres a se juntarem a você no culto do feminino sagrado. Sacerdotisa, você é ao serviço. Bom, a sacerdotisa é aquela que representa o sagrado, né? E que desde o início dos tempos intermedia céus e terra. Ela é como uma antena que capta os saberes de todas as esferas, de todos os mundos e traz isso pra gente, né? Ela nos auxilia nos nossos caminhos, ela compartilha esses saberes, ela traduz esses saberes para que isso seja acessível para todos nós. Ela é o cálice, ela é o canal, ela é a catalisadora, ela é a mensageira do divino feminino, ela é a ponte entre os mundos, ela é a grande desveladora. A figura da sacerdotisa ela acaba sendo um elo, né? Um elo entre os mundos, um elo entre as pessoas, um elo entre as pessoas e o divino. Ela acaba tendendo a fazer essa reunião entre todos esses diferentes universos. Ela é, ao mesmo tempo, criatura e criadora. É aquela que dedica a sua existência ao sagrado. Ela toma isso como uma missão. Ela se vê nesse lugar do sagrado e tudo à volta dela é sagrado. Então ela acaba se dedicando, conscientemente ou não, a viver toda a sua existência, dedicar a sua existência a essa relação com o sagrado, e ela acaba por mobilizar as pessoas ao entorno dela, trazendo para essas pessoas também essa ideia do sagrado, ou seja, ela tende a fazer com que as pessoas ao entorno dela ressacralizem, comecem a enxergar o mundo de outras maneiras e dar o seu devido valor às coisas que nos cercam. E dessa maneira, ela é o resultado dessa relação de confiança com a terra, com a natureza e com os ciclos, né? Com o ritmo do andamento das coisas nesse universo. Pois ela está em harmonia, né? Ela está em harmonia com o potencial interno dela, com o poder interno dela. Ela está em harmonia, uma vez que ela reconhece o sagrado ao entorno dela e ela se vê como parte desse todo, ela está em harmonia com esse entorno, ela está em harmonia com o cosmos. E uma vez que ela está em harmonia com o cosmos, ela é parte desse todo, né? Ela está ao mesmo tempo inteira, mas ela está diluída nisso tudo. Ela está inserida em tudo, mas ainda assim inteira e plena em si mesma. Nas primeiras religiões, eram as mulheres
que celebravam, que oficiavam e que estavam à frente dessas antigas religiões e que conduziam o povo, né? Eram as mulheres que detinham o conhecimento e a sabedoria. Então as sacerdotisas, elas tinham esse lugar de poder e importância dentro da comunidade, né? Eram as mulheres sábias, né? Eram as mulheres que entendiam a natureza, que entendiam os ciclos da vida, e elas transmitiam e auxiliavam a sua tribo, o seu povo, no melhor caminho ou na busca do conhecimento. Então a sacerdotisa era a responsável pela organização dos ritos, pelas celebrações. Elas eram figuras sagradas e elas se colocavam à disposição da comunidade em termos de espiritualidade e processo de evolução. Contudo, as mulheres foram perdendo esse caráter do sagrado e foram destituídas desse lugar de importância dentro das primeiras comunidades, dentro das instituições religiosas, e basicamente é assim até hoje, se a gente for pensar, né? As mulheres foram destituídas de funções altas e importantes dentro das religiões, né? Das religiões mais conhecidas e grandiosas. E o que acontece também é que você tem todo um andamento da luta das mulheres, e aí com o feminismo, com o retorno das antigas religiões e com os círculos de mulheres, né? A gente acaba tendo uma retomada desse lugar de importância e da figura da sacerdotisa, porque ela, de algum modo, ela ressurge. E assim emergem novas sacerdotisas, né? Mesmo que elas não se denominem assim, porque eu acredito e vejo que muitas mulheres que estão à frente de grandes movimentos e que compartilham de suas sabedorias e que decodificam esses universos para as pessoas, elas não têm muita ideia dessa função sacerdotal, né? Elas simplesmente fluem e elas não se denominam assim, né? Elas desempenham papéis muito importantes, elas são grandes transformadoras, elas seguem guiando e auxiliando mulheres nas suas jornadas, seguem lutando pelos direitos das mulheres e das minorias, lutando por uma voz na sociedade, compartilhando isso com as outras mulheres e também acessando os homens que estão abertos a essas mudanças, né? Ou seja, elas são as grandes transformadoras e muitas vezes elas não se denominam sacerdotisas, mas se a gente for pensar em termos de figura simbólica, né? Elas acabam sendo sacerdotisas. Elas seguem inspirando e convocando todos nós para essa transformação, para uma busca, né, dessa harmonia com o todo. A gente pode pensar também a ideia da sacerdotisa no ponto da intuição aguçada, né? Dessas pessoas que têm uma escuta fina do que se passa à volta delas e que isso acaba conferindo a elas um lugar de guardiã dos mistérios, né? Porque ela filtra e percebe coisas que a grande maioria não vê, não entende, não escuta, não decodifica. Então elas acabam nesse lugar de guardiãs desses mistérios. Então a sacerdotisa, ela é uma mulher desperta, consciente, que sabe utilizar de todo o seu potencial criativo em prol dela, em prol da sua comunidade, né, em prol do social, né, em prol do planeta. Nas antigas religiões, como no Egito, as sacerdotisas eram figuras sagradas, elas tinham uma importância muito grande dentro das religiões e dentro das comunidades. Eram mulheres consagradas ao divino, eram dançarinas, poetisas, cantoras, musicistas, elas trabalhavam com a arte, né?
elas traduziam esse divino pela arte também, e elas também traziam isso para a comunidade, né? Elas acessavam as pessoas através dessa arte. Elas eram as guardiãs dos templos, né? E elas se responsabilizavam por tudo ali. Elas tomavam conta desse espaço, elas organizavam as celebrações, os ritos de passagem, elas guardavam a comunidade, assim como o templo. Elas se ocupavam da purificação tanto do ambiente quanto das pessoas antes, né, no que antecedia a celebração religiosa ou os ritos, ou seja, elas também preparavam essas pessoas para as mudanças, né, para os ritos e celebrações religiosas. A gente também pode pensar na carta do tarô, na figura da sacerdotisa, dessa mulher lunar, integrada, sentada entre os dois pilares da dualidade da vida, tomando conta dos véus dos mistérios, em sintonia consigo mesma, plena em si, mas ao mesmo tempo em harmonia com todo aquele entorno, né? Ela tá muito tranquila nesse lugar. Ela não submete nada a nada, mas ao mesmo tempo ela é imponente em si, é soberana. Isso também me lembra o livro da Nancy Quarles, que é A Prostituta Sagrada, mas acho que é um pouco complexo para a gente falar aqui, mas eu indico como leitura, porque eu acho que vale muito a pena o que a Nancy Quarles traz no livro dela, que retrata essa figura da sacerdotisa historicamente nas primeiras religiões também, a partir de um outro ponto de vista. Fica a dica do livro que chama A Prostituta Sagrada. Então, a carta da sacerdotisa, ela nos convida a um mergulho, né? Um aprofundamento no sagrado ao nosso entorno, um aprofundamento nessa conexão, na busca pela harmonia com esse todo, na busca do conhecimento. Ela vai nos convidar a ouvir a nossa intuição, a afinar a nossa percepção do que acontece ao nosso entorno, uma busca pelo aprofundamento do conhecimento, das sabedorias do mundo, né? Ao mesmo tempo de um resgate também das antigas sabedorias, dos antigos conhecimentos, porque muita coisa a gente perdeu. A gente, diante da modernidade, a gente abriu mão de um monte de coisas e um monte de saberes se perderam. E a figura da sacerdotisa, ela é aquela que honra, né, os antigos saberes, que os mantém vivos. E ela continua repassando isso. Também da gente fazer esse retorno à natureza, que começa da gente com a gente mesmo, se reconhecendo como parte da natureza, reconhecendo os elementos no nosso corpo, né? E depois a possibilidade, sim, de ir para a natureza, de pisar descalço numa grama, né? De sentir o vento, de entrar no mar, enfim. Mas tudo começa aí dentro, né? Tem que o reconhecer do sagrado, o reconhecer da natureza em si. Também é uma carta que nos convida a compreender, a sentir os ritmos da vida, os mistérios da vida, né? Os ciclos, como as coisas desses mistérios da vida eles acontecem, porque a gente tende a ignorar isso. A gente tende a uma linearidade às vezes e acabamos com muito medo do que esses ritos que acontecem na nossa vida podem trazer, né? Nós temos muitos medos referentes à morte, a fins, a recomeços, a mudanças, e isso é parte constante, né? A lei da natureza e a lei que rege todos nós. Esse chamado para compreender e sentir os mistérios da vida. Ao mesmo tempo, eu sempre trago o contraponto, né?
Eu tenho uma questão muito séria, quem me conhece já ouviu isso, que é esse pessoal que, sei lá, se prende à titulação, né, e se torna, sei lá, sacerdotisa num curso de final de semana. Gente, isso não existe. Mesmo em uma semana, isso não existe, né? Eu creio que certas coisas são um longo caminho, né? Tem uma construção aí, é uma vivência. E você não vai pagar por isso no final de semana, numa semana, e não vai ser lendo um livro e num mini cursinho que você vai se tornar uma grande transformadora, uma sacerdotisa, vamos colocar como titulação, né? Porque eu vejo muitos casos assim, tanto no Brasil quanto aqui também já vi, na França, nos Estados Unidos também tem, porque virou moda trabalhar com feminino e as pessoas, sei lá, compram titulações, né? Aí lê um livrinho, faz um cursinho e viram as novas grandes sacerdotisas. Gente, isso não existe. Acho que é um longo caminho que a gente vai construindo, vai descobrindo, né, da nossa relação com a natureza, dos nossos questionamentos, das nossas vivências, das nossas trocas, né, dos nossos aprendizados pessoais, porque a ideia, né, a figura da sacerdotisa como essa catalisadora das energias, como a ponte entre os mundos, aquela que faz o elo, aquela que compartilha os seus saberes, ela já está num grau de vivência e de sabedoria e de luta que aquilo simplesmente transborda por ela, né? Ela não precisa consumir isso de fora para dentro, pegando um curso ou uma titulação, porque isso é algo da vivência dela, né? Ela pode até buscar um curso ou uma ajuda para organizar tudo isso, que às vezes ela não consegue, mas é algo tão natural que transborda por ela, né? Não é algo que vem de fora como uma titulação ou como um carimbo na testa que vai transformar ela de uma hora para outra numa transformadora, numa sacerdotisa. É porque a mulher, a pessoa que está vivenciando essa energia da sacerdotisa, ela vai ter essa relação afinada com o mundo, aonde ela reconhece o sagrado em tudo, aonde ela não segrega, aonde ela não discrimina, aonde ela consegue alcançar todos os diferentes níveis, né, de desenvolvimento das pessoas, sem precisar que isso venha de fora. É algo que flui dela, né, diz do engajamento dela na vida, diz de uma construção, de uma dedicação que ela fez durante toda a sua existência a esse sagrado, a um mundo melhor, a um processo de evolução das pessoas, a um processo de evolução que começa com ela, né? Porque a gente não pode dar o que a gente não sabe, a gente não pode dar o que a gente não vivenciou. Você não vai ensinar um caminho para uma pessoa se você não conhece o caminho, se você não vivenciou isso, se você não descobriu isso, né? É importante que essa dedicação ao sagrado, que essa dedicação a uma evolução, uma vida melhor, né, comece com você mesma, né? Não é um título que você vai comprar e, enfim, e se transforma e vai vender para as pessoas. Aquilo emana de você, transborda de você. E é um caminho de imersão em si mesma, né? De muita prática, de muito estudo, de muita observação, de muito questionamento pessoal, de muita leitura, de muita troca, né? E eu acho que é um processo de engajamento mesmo, né? Como eu já disse no início, as sacerdotisas eram pessoas que tinham a vida dedicada a essa vivência do sagrado. Então, não vai ser uma coisa de uma hora para outra que vai acontecer, né? É uma jornada a qual você se permite,
né? Isso não é comprado, isso é um engajamento num processo de verdade e entrega. Diz de uma verdade, de uma autenticidade, de um amor e de uma bravura que transborda pela pele, que flui pela pessoa. E normalmente essas pessoas às vezes nem percebem isso, né? E o que acontece é que grupos se formam ao entorno delas, né? São aquelas pessoas que que as outras pessoas querem por perto, que as outras pessoas se inspiram, que as outras pessoas admiram, né? E que ela consegue compartilhar isso com essas pessoas, né? Que ela se dedica a isso e que, sem querer, de algum modo, ela tem uma tribo, ela tem um grupo que se forma ao entorno dela. E ela segue aprendendo todos os dias, buscando, estudando, construindo e desconstruindo, porque, como eu disse, ela é a criadora e a criatura, né? E conforme as coisas vão se modificando, ela vai tentando também se modificar, porque ela também é fluidez. Ela é parte desse todo, né? Ela está em harmonia, ela sabe quem ela se reconhece, ela está inteira, né? Como a sacerdotisa da carta, né? A dualidade dos pilares da vida, ela sabe luz e sombra dela mesma. Então ela também está em eterna mudança, em eterno aprendizado, e sempre observando, aprendendo e trocando, sempre em transformação como a natureza, porque nós somos natureza. Também diz de honrarmos os antigos saberes, né? Que aprendizados, que valores, que conhecimentos a gente precisa repassar, manter vivos, resgatar, porque a gente às vezes perde e com isso a gente perde a nossa história. Do mesmo modo, é uma carta, né, uma figura que traz essa ideia da confiança, né, de que você não precisa impor nada, que você não precisa destruir nada, que você não precisa impor a sua verdade, você simplesmente flui, confia e faz a sua parte. Você busca, você resgata, você compartilha, você aprende, você troca, mas você flui, você confia no ciclo e você sabe a parte que lhe cabe com a sua função. Então, a ideia da sacerdotisa é essa ideia da que desvela, né? Da que traz a realidade, da que nos liberta das crenças limitantes e das fantasias. E essa ideia de que você não precisa se submeter ou submeter os outros, né? A ideia é que a sacerdotisa, a simples presença dela se impõe porque ela está em harmonia com todo e ela está inteira nela, ela confia na figura dela, ela sabe e reconhece a própria história e ela simplesmente se impõe, né? A figura dela se coloca com muita presença. Então ela não precisa submeter ninguém, ela não precisa impor e forçar nada a ninguém. Ela é aquilo. E a simples figura dela inspira, transforma, causa questionamento e com isso causa mudança e ela transforma, né, esse entorno, ela causa um impacto, ela causa mudança, ela causa desconforto e faz com que o mundo em torno dela precise se mexer, né? Ela causa uma mobilização, porque ela é verdade, porque ela é presença, porque ela é força, porque ela é inteireza. Então é uma carta que vai falar sobre conhecimento, mistérios da vida, função social, dualidade, presença e integração, vai falar sobre poder pessoal,
vai falar sobre educação, compromisso, dedicação, envolvimento, empatia e intuição. Então, o primeiro questionamento que eu levanto dentro desse tema é como anda a sua escuta, né? Como anda a sua leitura do mundo, como anda a sua relação com a sua intuição. Você reconhece a sua intuição? Você sabe que isso existe ou não existe aí? Isso é coisa de gente maluca, né? Como é que você faz a leitura das coisas que chegam a você? Você está decodificando o mundo como, né? Como anda a sua leitura das coisas ao seu entorno? Você percebe? Você se antena? Você filtra? Você consegue ver além do óbvio, além daquela coisa que está estampada na sua cara? Você consegue achar os detalhes e observar essas pequenas coisas que estão subentendidas em tudo que se apresenta? Você se dá conta do seu poder pessoal? Que uso você tem feito do seu poder pessoal? Ou você acha que não tem poder pessoal algum, que você não afeta ninguém, que você não faz diferença? E aí esse questionamento puxa outro questionamento, que é: qual a sua função social? Qual o sentido que você dá para sua existência, né? O que você está fazendo aqui, né? Que função você tem, né? Qual é o seu papel na Terra? Qual o direcionamento que você dá para sua vida, né? Porque o que você tem feito para o mundo, né? Tem muita gente que tá aqui, sei lá, só a passeio. Eu conheço gente que tá aqui só a passeio. Você tá aqui só a passeio? E essa função social, ela começa dentro da nossa casa, né? O que você tem feito para o mundo? Isso começa dentro da sua casa. O que você faz dentro da sua casa? Como você atua com a sua família, né? No seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Qual é a sua função social? Qual é o sentido que você dá à sua existência? A que você se dedica? Em prol de quê e por quê? Aquilo ao qual você se dedica reverbera para as outras pessoas ou só você quem ganha com isso? Você tem buscado a sua evolução? O que é evolução para você, né? Você tem buscado melhorar em alguma coisa? Você se compromete com a sua mudança, com o seu aprendizado, com o seu crescimento pessoal? Você busca a sua cura pessoal? Você busca melhorar-se? Porque uma vez que a gente busca se melhorar, que a gente busca a nossa cura, a gente também pode transbordar isso para os outros, né? A gente tem que estar bem para poder ajudar de algum modo. A gente tem que saber o caminho para poder, pelo menos, pegar no mundo e falar: ok, vamos junto então, mas eu conheço alguma coisa. Porque se você está olhando as suas questões, se você está no processo de busca, de cura, você também pode dividir isso com os outros, né? Quando você se dedica a algo, quando você está na busca dessa melhora, está tentando evoluir de alguma maneira, você também transborda isso, você inspira outras pessoas, você pode ajudar e auxiliar. A gente não dá o que a gente não tem. É uma carta que também nos chama, né, para olhar como o feminino se expressa na nossa vida. No quanto a gente se permite a sentir, a acolher, a se envolver com o mundo, com as questões ao nosso entorno. Quanto a gente se permite a vivenciar essa energia e seus diferentes aspectos. E quando eu tô falando de feminino, eu não tô falando de homem ou mulher. Eu tô falando de um aspecto, né, de coisas que ficaram definidas como femininas e outras lá que ficaram definidas como masculinas. Mas, ou seja, como esse feminino tem se colocado na sua vida,
né? Esses aspectos do acolhimento, do vivenciar, do sentir, do afetar-se, do amar, né? Do transformar, do sentir de modo geral. Porque a gente está vivendo um período social onde somos todos, homens e mulheres, submetidos à régia do masculino extremamente duro, adoecido e num aspecto muito tolhedor, onde a gente fica aprisionado no lugar do ter e não ser, no lugar de se impor, destruir e submeter e não cocriar, né, amar, transbordar, acolher, sentir. E os nossos valores acabam ficando bem distorcidos e claro que o sentido da vida acaba ficando raso e superficial quando a gente está nesse lugar do ter. E no lugar do ter a gente acaba fazendo muito mau uso do nosso poder pessoal, da nossa força. E a gente abre mão da espontaneidade, da autenticidade, da alegria, né, da coisa pueril, e pueril no sentido de infantil, né, e ao mesmo tempo dessa pureza de simplesmente fazer parte do todo e reconhecer o sagrado em tudo, respeitar e honrar o todo. E aí eu pego outra via para a gente pensar, a ideia do poder, né? Que relação você tem com a ideia de poder, né? Você ocupa um posto onde você exerce poder, onde você lidera pessoas, onde você é modelo para alguém, onde alguém, de algum modo, depende de você. Como você exerce esse poder? Que uso você tem feito desse poder? Como você tem se colocado para essas pessoas? Você diria que você é um bom modelo, que você é um bom guia, um bom mestre, né? Que você incentiva, que você compartilha conhecimentos, que você exerce bem essa função, que você lida bem com o poder ou não? Você consegue incentivar o outro num caminho de crescimento onde ele vai melhorar, vai ser mais feliz? Você consegue? A outra coisa também que essa carta vai trazer é dos chamados internos, né? Tem algum chamado interno, algo que grita em você, que você deseja se dedicar? Qual é o seu chamado interno, né? E aí eu volto lá de novo na pergunta do qual sentido que você dá à sua vida. Tem algum chamado, tem alguma coisa dentro de você que te impele, né, para um caminho ou para outro? Você consegue ouvir isso? Você consegue nutrir e atender esse chamado? Outro ponto que a gente também pode pensar é a questão da dedicação e do comprometimento, né? Você consegue se comprometer de verdade com alguma coisa? Se implicar em algo, se dedicar a uma causa, a um trabalho, a um sentido. O que te impede de assumir algum compromisso, né? De algo que você gostaria muito de se dedicar, mas que às vezes você não consegue. Que te impede de dar prosseguimento a se comprometer. Bom, outro ponto que a gente pode pensar da carta da sacerdotisa é a questão da espiritualidade, né? Que é espiritualidade para você, né? Se tem algum chamado para isso dentro de você, se é uma necessidade ou não. Mas é algo que a gente sempre tem que pensar, porque somos feitos de muitas esferas diferentes, né? E para algumas pessoas a questão da espiritualidade é algo que falta, que grita dentro delas. E com isso também vem uma outra pergunta que é: você consegue reconhecer o sagrado em você? Né? O sagrado no sentido de importância, de vida, de valor, de honrar, né? O sagrado em você.
o sagrado nas pessoas à sua volta, porque é muito interessante a ideia de espiritualidade que algumas pessoas têm, né, de que um grupo elas reconhecem, outro grupo elas não reconhecem, né, determinadas pessoas são respeitadas, outras não, né, e a vida fica toda segregada, e o valor humano também, e o valor da natureza também, né, tudo fica muito segregado, e isso não é estar em harmonia com tudo, né. É muito cômodo esse lugar, onde eu respeito aquilo que me interessa, aquilo que corresponde ao que eu acredito, e descarto o resto, né? O resto não tem valor. Como é que você anda lidando com isso, né? Você consegue reconhecer o sagrado em tudo que te cerca, inclusive naqueles que são diferentes de você e que fizeram outras escolhas de vida? Também a gente pode pensar no ponto de como nós cuidamos do nosso entorno, né? Porque se tudo é sagrado, como é que você está lidando com esse entorno? Como é que você cuida da sua casa e do seu planeta, que a gente habita aqui? Porque são os próximos que virão que vão usufruir desse lugar, né? Você tem essa consciência, né, de que outros vão habitar esse planeta e que a gente precisa cuidar disso aqui para as próximas gerações? Você tem consciência daquilo que você consome? Quais são as suas reais necessidades? Né? Você está consumindo aquilo que é de fato importante, ou você está lá aprisionado na ideia do ter, na ideia do consumo, na ideia da matéria de uma forma muito negativa? Né? Tudo isso que você consome, tudo isso que você adquire, é de fato importante e necessário para você? As suas escolhas, que impactos elas têm na natureza? Que impacto as suas escolhas têm com o mundo ao seu entorno? Aí a gente também pode pensar na ideia do seu corpo. Como é que você cuida do seu corpo, né? Porque você é parte dessa natureza, né? E a ideia da sacerdotisa parte desse princípio, né? De que você cuida dessa casa, né? Do seu corpo, que você cuida do seu entorno e que você serve de modelo, de guia para que as pessoas também aprendam a lidar com isso, né? Que elas possam se inspirar e aprender algo aí. E aí você diria que você tende mais para o ser ou para o ter? O que significa para você transformar-se? O que significa para você evolução? O que significa para você crescimento pessoal? O que significa para você transcender? O que significa para você aprofundar? O que significa para você envolver-se? Alguma dessas palavras que eu acabei de colocar para você pensar o significado ressoou em você? E aí, mais uma vez, eu te pergunto: que sentido você tem dado à sua existência? O que você está fazendo aqui na Terra? O que é que guia a sua vida? Como você se coloca para o mundo e para as pessoas? Qual a sua função social? Que importância você tem para a sua comunidade? A carta da sacerdotisa, né, a figura da sacerdotisa, ela nos traz esse questionamento, né, de a que você se dedica, né, qual o sentido da sua existência, qual o propósito da sua vida. Uma vez que ela nos lembra que todos nós temos esse potencial interno, essa fonte de energia que jorra de nós, né, e que é infindável até a hora que esse corpo morre e a energia muda, enfim. Desse potencial criativo, desse potencial interno, e que a gente pode usar isso com algum propósito, né, que a gente pode dar um sentido para a nossa vida, que a gente pode transformar as coisas. Essa carta, ela é muito linda, né? Não sei se está dando para ver. E ela tá nesse estado, né, de entrega, de harmonia, né, fluida, né? Ela transita entre todas as cores que brotam dela, que transbordam dela, né? Ela tá integrada e ao mesmo tempo ela tá
harmonia com todo o ambiente da carta. E dessas cores todas que emanam dela, né? De todo esse potencial criativo, de todo o poder, né? Inclusive o poder da palavra, do conhecimento, da sabedoria. Tem várias coisinhas escritas aqui. E desse saber de muitos mundos que ela filtra e nos repassa, né? Dessa figura que nos mostra que a gente pode sim se colocar, ser soberana, causar um impacto sem submeter o ambiente, sem destruir, fazer um bom uso do nosso poder pessoal, né? E convocar as outras mulheres, né, a esse chamado de transformação que é pessoal, que começa com a gente e que a gente possa inspirar as outras e que a gente possa cuidar desse corpo e que isso possa transbordar, que a gente possa trazer consciência às outras pessoas também e que a gente possa achar um modo de se dedicar a algo que seja transformador e positivo, que a gente possa inspirar outras pessoas, que a gente ache uma função social interessante, que a gente possa deixar algo para o planeta, algo para as pessoas e que isso traga felicidade e crescimento para elas. E repassar os conhecimentos, compartilhar os nossos aprendizados, porque é isso. O que você está fazendo aqui na Terra? Qual a sua função social? Você consegue reconhecer o sagrado em tudo que te cerca? Então a sacerdotisa, ela chama para esse lugar. Um beijo para vocês e até a próxima.